bem-vindo ao canal Escatológico. No livro de Hebreus, temos uma brilhante comparação da palavra de Deus com uma espada de dois gumes. Essa palavra é tão poderosa que ela chega a ser perigosa na mão de homens que foram por ela tocados. Comemoramos aí a Reforma Protestante, ontem, 31 de outubro, 500 anos que a figura de Lutero, um homem, Lutero, pregou lá no portão de uma igreja as suas 95 teses. E tudo surgiu da leitura de um versículo, apenas um versículo, da palavra de Deus, que dividiu a alma daquele homem entre a verdade e a mentira. Então a mentira que ele vivia era um homem que buscava a verdade, vivia na mentira das ordenanças humanas, das regras do viver religioso, mas não de uma forma divina. Mas o seu viver era determinado por regras e tradições humanas. E ele não encontrava paz naquele espírito atormentado. Então, uma bela noite, sob a luz de vela, é claro, não existia luz elétrica, né? Ele leu Romanos, capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Aquilo bastou. E que fé é essa? Então é a fé que é explicada aqui no livro de Hebreus. Então, aqui. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada, viu? Eu gostei dessa versão, principalmente porque em Isaías 40, 22, ela não traz globo terrestre. E também não é tão amenizada assim ao ponto de dizer círculo terrestre, né? Mas fala sobre a cúpula da terra. Gostei. Essa tradução de Isaías 40, 22, né, falando a respeito da cúpula da terra, é a mesma tradução que está na Nova Versão Internacional, sinceramente me agradou. Então, só por isso eu posso recomendar essa tradução, né, a Nova Almeida atualizada. E eles melhoraram também, por exemplo, Hebreus 11:1, que fala sobre a fé, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na versão anterior, apenas a atualizada, fala a convicção de fatos que se não veem. E aqui ficou mais fluente, né? De acordo com o nosso português atual, português que todos nós falamos no dia a dia. A convicção de fatos que não se veem. Então vejam só. Essa fé, né, a verdadeira fé, né, fala assim, que nós entendemos que pela fé Deus criou os mundos, né, que aquilo que é visível vê a existir das coisas que não aparecem. E fala que também, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então,
essa fé que permitiu, por exemplo, aos reformadores enfrentarem aquele poder temporal de Roma, que permitiu Martinho Lutero queimar a bula papal, né? Aquela coisa ridícula, de homens que queriam controlar até mesmo a consciência das pessoas, né? Então a reforma, nesse ponto, foi um divisor de águas, onde um homem, né, preferiu se pôr acima do poder humano em favor da verdade. E ele morreria por aquilo, pela verdade, apenas a verdade. E isso é o que importa, porque a verdade é Cristo. Então, ele se levantou contra aquelas mentiras papais, enfrentou o papado, inspirou milhares de pessoas que pensavam igualzinho a ele, sobre a tirania, a respeito da tirania da Igreja Romana, né? E hoje eu digo que não é muito diferente, porque o papado em si, sempre desejou esse poder temporal, né? Então, poder sobre as muitas águas, né? O mar revolto, né? das multidões, né? Então ele deseja controlar a multidão, controlar o mar revolto da política. É um poder temporal, né? Mas que não conseguiu colocar por terra um homem inspirado pela verdade, né? Então estamos aí comemorando 500 anos de liberdade, né? 500 anos de liberdade para o indivíduo, para a pessoa que quer seguir a Cristo, sem estar sujeito às amarras de um poder tirânico. Bom, agora Lutero seguiu apenas o exemplo de todo aquele que tem a fé, a verdadeira fé no Evangelho, ou a fé do Evangelho, porque a fé vem de nós, para nós, de cima. Porque o homem não pode ser, o homem nada pode ter se do céu não lhe for dado alguma coisa. Assim como Jesus falou para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se do céu não lhe fosse dado. Então, Lutero apenas seguiu os passos dos primeiros discípulos de Cristo. Então vejam só, uma das grandes provas da verdade do Evangelho, uma das grandes provas da verdade, da realidade a respeito da ressurreição de Jesus, que ele não foi apenas um homem, mas ele ressuscitou porque era Deus e é Deus. Então, uma das grandes provas disso foi o modo com que os seus discípulos, tirando um que morreu de velhice, que foi João, todos os outros passaram pelo martírio. Então eu fico pensando nesses homens que pregaram a verdade, que enfrentaram poderes temporais. Estevão, o primeiro mártir, né, que está lá, foi apedrejado porque ele falou a respeito da verdade diante do poder temporal lá dos judeus, do Sinédrio, foi apedrejado, mas morreu pela verdade. Não se calou, porque eles foram impactados pela realidade da ressurreição de Jesus. Se o Evangelho é uma mentira, como muitos aí dizem, então esses caras eram loucos, né? Eles arriscaram a própria vida para afirmar uma coisa mentirosa.
eram loucos, né? Eram completamente pirados. Mas não é loucura. Isso aconteceu porque eles foram impactados com a verdade, né? Então, vamos dar aqui um exemplo, né? Porque falar a respeito da morte de cada um desses apóstolos, como eles morreram. Então nós temos aí a morte de Tiago, registrada na palavra, né? Em Atos 2:2, que ele morreu pela espada. Temos Estevão, que foi um discípulo, morreu também. Agora, o único apóstolo que temos aí, o registro dele, da morte dele, na Bíblia, escrito na Bíblia, é Tiago, que está em Atos 12:2, que fala lá que o rei Herodes, né, que era um rei judeu, ele mandou matarem Tiago ao fio da espada. E seria aparentemente uma referência à sua decapitação. As circunstâncias das mortes dos outros apóstolos só podem ser conhecidas mediante a tradição oral, né? Dentro do círculo dos apóstolos, dos discípulos ou da igreja. Então, dentro da igreja primitiva, isso foi passando de modo oral, né? Esses acontecimentos, essas perseguições, essas mortes. Porque hoje em dia não. Hoje acontece qualquer coisa, se publica na internet, todo mundo está sabendo. Naquela época não era assim, né? Não tinha jornal. Então, baseadas nessas tradições, a gente pode dar um determinado crédito a isso, né? Mas como é apenas uma tradição, não devemos dar muito crédito. Mas eles foram mortos. Eles foram mortos de modo que resultante de uma perseguição. E João morreu velho. Bom, com relação à morte do apóstolo Pedro, então a tradição oral nos diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, em uma cruz em forma de X. E cumprindo provavelmente a profecia de Jesus, que está em João 21:18. Jesus fala assim: em verdade, lhe digo que quando era mais moço, falando para Pedro, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Então Jesus profetizou a morte de Pedro. Então a seguir estão as tradições mais populares. Vou falar a respeito das mortes dos outros apóstolos. Mateus sofreu martírio na Etiópia. Então ele teria sido morto por um ferimento causado por uma espada. João, o apóstolo João, esteve à beira do martírio quando ele foi cozido em um recipiente enorme de óleo durante uma onda de perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente livrado da morte. João foi sentenciado às minas na ilha de Patmos. E lá ele teve a visão, ele recebeu a visão do Apocalipse. Ele escreveu ali o livro de Apocalipse e mais tarde teria sido posto em liberdade e retornou para o lugar onde hoje se conhece como Turquia. Então ele morreu velho. E ele foi o único apóstolo a morrer em paz. Então, ele viveu muito. Foi o único que teve essa dádiva divina. Tiago, o irmão de Jesus,
É irmão mesmo, viu? Filho de Maria, de José e Maria. Filho biológico de José e Maria, tá? O irmão de Jesus, que não era oficialmente um apóstolo, mas o líder da igreja em Jerusalém, ele foi atirado de mais de 30 metros de altura do alto do pináculo sudeste do templo, ao se recusar a negar sua fé em Cristo. Então eles morreram pela verdade. Veja só, eles morriam, mas não negavam a fé em Cristo. Então, quando eles descobriram, ele foi jogado do templo. Entretanto, quando eles descobriram que ele havia sobrevivido à queda, seus inimigos o espancaram até a morte com um porrete. Esse foi o mesmo pináculo para onde Satanás levou Jesus durante a sua tentação, durante a tentação de Jesus. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, se tornou um missionário na Ásia. Ele testemunhou onde hoje é a Turquia e também foi martirizado pela sua pregação na Armênia e foi chicoteado até a morte. André morreu em uma cruz em forma de X na Grécia, após ter sido chicoteado severamente por 7 soldados. Estes ataram seu corpo à cruz com cordas para prolongar a sua agonia. Seus seguidores reportaram que, quando ele foi levado em direção à cruz, André a saudou com as seguintes palavras: muito desejei e esperei por esta hora. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. Ele continuou a pregar para os seus torturadores por 2 dias, até que ele morreu. Tomé, aquele que não acreditava em nada, um homem daquela fé baseada apenas nos fatos lá, ele tinha que ver, cheirar, tocar. Então, ele foi atingido, morreu em decorrência de um ferimento causado por uma lança. E isso na Índia, durante uma de suas viagens missionárias, para tentar lá estabelecer a igreja. Matias, que foi aquele apóstolo escolhido para substituir Judas Iscariotes, então lançaram sortes, e ele foi escolhido como apóstolo. Ele foi apedrejado e depois decapitado. Agora Paulo, o apóstolo, que ele foi o apóstolo dos gentios, que ele também viu Jesus ressurrecto quando estava no caminho para Damasco, caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, e ali ele teve a experiência com Cristo ressurrecto, que foi isso que deu a força para todos esses apóstolos sofrerem as perseguições e os martírios. Então Paulo também teve, de certa forma, essa graça. Então, há tradições, Então Paulo ele foi torturado e depois decapitado por ordem do canalha Nero, em Roma, no ano de 67 depois de Cristo. Então, vemos aí como a fé, a verdadeira fé do Evangelho, permaneceu. E foi o sangue desses apóstolos, desses mártires, que fez florescer a fé em Cristo. Porque vejam só, as pessoas vendo
aqueles apóstolos sendo apedrejados, perseguidos, mas sempre firmes na sua certeza, era um testemunho grandioso, maravilhoso, da verdade do Evangelho. Então, meu amigo, se você fala que a história de Jesus é uma bobagem, o Evangelho é uma mentira, Cristo não ressuscitou, eu acho que o louco aqui é você. Porque as pessoas deram a vida delas, né, não para provar uma coisa que elas já sabiam, mas deram a vida delas em testemunho a esta verdade. Então é algo real, não foi algo inventado, porque todos eles seriam então totalmente loucos. E certamente loucos não escreveriam o Novo Testamento, né? Paulo não escreveria tantos livros, os apóstolos, né? Você pode ver o testemunho, a inteligência, a sabedoria que esses homens tiveram ao escrever o Novo Testamento. Então, na verdade, pessoal, não é tão importante saber como os apóstolos morreram. O que importa é o fato de que todos eles estavam dispostos a morrer pela sua fé. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, os discípulos o saberiam. Ninguém morreria por alguma coisa que se sabe ser uma mentira. Você morreria por uma mentira? O fato de que todos os apóstolos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando-se a negar a sua fé em Cristo, é uma tremenda evidência de que eles verdadeiramente testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Então essa é uma das grandes provas da verdade do Evangelho. Mantenha a sua fé a despeito dos ignorantes, dos ímpios e daqueles que prezam mais as tradições humanas do que o verdadeiro Evangelho. Fica a dica.